Bem-vinda a Torques. Obrigada. Começava por te perguntar que aspectos da vida e da obra do Padre António Vieira fizeram dele um nome maior nas letras em Portugal e não só. Bom, eu diria que o Padre António Vieira é de facto uma figura central da literatura e da cultura de língua portuguesa, não apenas da cultura portuguesa e, portanto, não apenas em Portugal, mas da língua e da cultura de língua portuguesa. O Padre António Vieira foi um autor que viveu quase todo o século XVII, não é? Tendo nascido em 1608 e tendo morrido em 1697, teve uma vida extraordinariamente longa para os padrões da época e ainda para os padrões atuais. E essa vida foi uma vida... Foi até perder a voz. Foi até perder a voz. E literalmente. Exato. E essa vida foi, de facto, uma vida muito preenchida, muito multifacetada. E eu destacaria da vida do Padre António Vieira, sobretudo, três facetas, que são aquelas que fazem dele a figura importante que referiu na sua questão. Por um lado, o Padre António Vieira religioso, não é? O jesuíta, missionário, pregador, confessor de altas figuras do reino. Por outro lado, uma outra faceta, que é a faceta do Padre António Vieira como diplomata e como político até. O Padre António Vieira foi defensor da causa do restauracionismo, foi um diplomata a favor dessa mesma causa. Exatamente, para além disso esteve empenhado numa quantidade enorme de causas de natureza humanitária, como diríamos hoje em dia, ou pelo menos humanística, não é? Exatamente. E a esta faceta de religioso, de político e diplomata, há também a acrescentar a faceta de escritor, não é? O Padre António Vieira é autor de uma vastíssima obra. São 30 volumes. Tudo. Exatamente, agora publicada pelo Círculo de Leitores, a obra completa em 30 volumes, e essa obra é uma obra que engloba uma grande variedade em termos de géneros literários e de tipologias literárias. Ele é sobretudo conhecido como autor de sermões, mas o Padre António Vieira é também autor de cartas, escreveu mais de 700 cartas ao longo de pelo menos 70 anos, é autor de textos proféticos e messiânicos, a Clavis Profetarum, a História do Futuro, e é também autor de outro tipo de textos menos conhecidos, entre os quais se conta alguma poesia em latim e em português, e uma peça de teatro bem ao gosto e ao jeito do teatro utilizado pelos jesuítas como um instrumento de educação. E, portanto, eu diria que é por estas três facetas, a faceta de religioso, a faceta de político e diplomata e a faceta de escritor, sendo que esta faceta de escritor é uma faceta tão vasta e tão abrangente em termos de tipologia textual, que o Padre António Vieira se faz a figura, de facto, relevante, importante, não só para Portugal, mas para todo o universo de língua portuguesa, digamos. Em que sentido se pode dizer que o Padre António Vieira é um homem do barroco e que marcas do barroco se encontram no Sermão de Santo António aos Peixes? De facto, o Padre António Vieira é um homem do seu tempo e, portanto, é um homem do barroco, não é? Claro. E, portanto, quando ele utiliza todas as técnicas que ele convoca para a construção dos seus sermões, têm, de facto, este objetivo, que é o objetivo, por um lado, de transmitir doutrina, ou de transmitir ensinamentos que são ensinamentos religiosos, mas que são também ensinamentos morais, portanto, num sentido mais vasto, fazendo com que o seu interlocutor adira emocionalmente à mensagem que está a ser transmitida e essa adesão emocional o leve a mudar de comportamento. Portanto, na adesão emocional está o delectare, isto é, o encantamento, e na mudança de comportamento está o movere, ou seja, a persuasão, não é? Portanto, eu diria que o Padre António Vieira é um autor barroco por excelência, um autor barroco em todo o seu esplendor, e esta presença do período e do barroco na obra do Padre António Vieira está muito evidente
evidente no sermão de Santo António aos Peixes, porque no período barroco a arte verbal, ou seja, a escrita, não é, era considerada o discurso engenhoso, não é? E o que é o discurso engenhoso? O discurso engenhoso é a capacidade de construir um discurso de modo a escolher as melhores palavras colocadas na melhor ordem, não é? Ou seja, colocada com engenho, com arte, com habilidade. Ora, o Padre António Vieira foi um autor engenhoso, habilidoso por excelência. Foi mestre nesta arte e nesta técnica. O Padre António Vieira constrói todos os seus textos, e nomeadamente este sermão, o Sermão de Santo António aos Peixes, com a intenção nítida, manifesta, de deslumbrar o seu auditório, de deslumbrar os seus interlocutores, não é? Como é que ele consegue isso? Consegue isso, por um lado, com a escolha insólita do tema, uma pregação a peixes. Consegue isso, por outro lado, com a escolha também insólita, inusitada, do processo de construção do seu argumento, não é? Que é, de facto, a alegoria. E consegue isso também com um trabalho... Como é que é de dizer? Um trabalho insólito também, não é? De manejo do material verbal. O Padre António Vieira não utiliza propriamente vocabulário muito rebuscado, como outros autores do Barroco fazem, não é? Agora, a sua habilidade está no trabalho da palavra, ou seja, na tal disposição da palavra, na frase, não é? Que o leva a socorrer-se de um conjunto de processos, como sejam o desmembramento, a reagrupação, a exploração do caráter polissémico dos termos, etc., que faz com que todo o seu discurso seja uma espécie de jogo verbal. É verdade que o Padre António Vieira introduzia smiles nos seus sermões. Essa questão é uma questão muito interessante, porque de facto é uma questão que veio à tona agora por causa deste trabalho muito importante de reedição da obra completa do Padre António Vieira, que obrigou à consulta de uma quantidade incrível de manuscritos, bem assim como de outras edições da obra do Padre António Vieira. Então, a equipa que tratou da transcrição dos manuscritos teve, de facto, essa surpresa e deparou-se com essa curiosidade. Mas tinha mesmo o traço de um smile, praticamente uma figura a rir. O Padre António Vieira introduzia nos seus textos, não é? Nos seus textos, marcas de leitura e marcas iconográficas, entre as quais, por exemplo, os vulgares asteriscos, as cruzes, mas também uma espécie de uma carinha que pode, de facto, ser aproximada dos smiles que hoje em dia se utilizam nos emojis e nas mensagens que se enviam até por via eletrónica. Mas eu gostava de referir a esse propósito uma coisa que me parece importante e interessante, é que, portanto, essas marcas, as carinhas, os smiles, bem assim como os asteriscos e etc., aparecem nos textos manuscritos do Padre António Vieira, sobretudo em peças, por exemplo, como aquelas peças que dizem respeito aos textos que o Padre António Vieira preparou para a sua defesa perante a Inquisição. E eu acho que é muito interessante este conhecimento dos manuscritos, em primeiro lugar porque nos permitem conhecer a letra do autor e isso humaniza sempre o autor, não é? Portanto, nós conhecermos aspectos, no fundo, da vida material de um autor aproxima a nossa relação de leitores com esse autor. Mas, por outro aspecto, ou por outro lado também, porque essas marcas inseridas nos manuscritos dão-nos conta do processo de produção textual do Padre António Vieira, não é? E então dão-nos conta, de facto, das diversas fases pelas quais um texto escrito passa. A fase da planificação, a fase da textualização, a fase da revisão. Digamos que essas carinhas e esses asteriscos e essas cruzes surgem na fase da textualização, ou seja, quando o escritor, o autor, quer dar um mood, está a colocar em prática, não é, o plano que traçou e ainda antes da revisão que dará origem à versão final.
E, portanto, Exatamente. penso que é importante e interessante verificar esta ocorrência, porque nos dá essa dimensão do processo de escrita, que é um processo não linear e não autónomo, mas que passa pelas diferentes fases de idealização, produção e revisão do texto. Muito obrigada, Sra. Professora Micaela. Obrigada Foi eu. um prazer tê-la aqui. Para mim também. E estarmos aqui rodeada de santos. Exato. E justamente de Santo António. Com a proteção do Santo António. Obrigada.